Olá, meu nome é Dr. Ivan Mário Brown, sou psiquiatra e psicoterapeuta e vou falar um pouco sobre ansiedade. Primeira coisa importante é que a ansiedade é um fenômeno normal que aparece no indivíduo em situações de conflito, de medo, de perigo. Então, é normal a pessoa, por exemplo, estar numa situação em que ela tem que tomar uma decisão difícil por um emprego, dentro de uma relação e sentir-se ansiosa. Da mesma forma, é normal uma pessoa ter que enfrentar uma situação de perigo, por exemplo, sair na rua à noite e sentir alguma ansiedade. Entretanto, quando esta ansiedade é exagerada, ao ponto de causar um grande sofrimento, ou mesmo às vezes paralisar as decisões da pessoa, então é possível que nós estejamos diante de um transtorno ansioso, ou seja, algo que requer um tratamento. Há muitos tipos de transtornos ansiosos. Como exemplo, poderíamos citar a ansiedade generalizada, que se caracteriza justamente por um excesso de preocupações que a própria pessoa percebe que são exageradas em relação a vários aspectos da vida dela. Esta ansiedade, estas preocupações excessivas, elas se acompanham de outros sintomas, como por exemplo, tensão muscular, fadiga excessiva, dificuldade de concentração, alterações de sono, irritabilidade e muitas vezes também são acompanhadas de sintomas físicos, palpitações do coração, suor excessivo, podem ser acompanhadas até de quadros de diarreia, de quadros de vontade de fazer xixi com uma frequência muito grande. Outros exemplos de transtornos ansiosos são o transtorno obsessivo compulsivo, onde a pessoa tem geralmente ideias muito desagradáveis que vêm à sua cabeça e sobre as quais ela não tem controle. Ela tenta tirá-las da cabeça, mas não consegue. Para ter um alívio momentâneo, ela costuma recorrer a rituais. Então, por exemplo, uma pessoa que vem um pensamento de que ela está contaminada, que está suja, e aí ela fica se lavando continuamente para ter um alívio dessa ideia. Existe realmente um alívio, mas a tendência da ideia é voltar e a pessoa acaba repetindo os rituais. Existem muitos tipos de rituais. Rituais de perguntar repetidamente, rituais de verificar se a porta está fechada, se a luz está apagada, se o fogo está aceso. Enfim, muitos tipos de rituais caracterizando o transtorno obsessivo compulsivo. É algo que traz muito sofrimento. Também existe o transtorno do pânico, que são crises súbitas, agudas, de uma ansiedade muito grande, em que a pessoa muitas vezes sente que vai morrer, associada a uma série de sintomas físicos, como já dissemos, palpitações do coração, como por exemplo vontade de urinar, sensações desagradáveis na barriga, suor, falta de ar. Outro transtorno que é bastante comum são as fobias. Tem vários tipos de fobias. A gente poderia citar como exemplo a fobia social, na qual ocorre como se fosse uma timidez excessiva. Porém, é uma timidez em que a pessoa tem tanto medo de fazer feio, tem tanto medo de passar constrangimento na frente de outras pessoas, que ela evita situações normais, como paquerar ou falar na frente de um público um pouquinho maior, como por exemplo fazer um seminário na escola. Isso acaba imobilizando e prejudicando muito a pessoa. Impossível praticamente alguém que não seja um especialista fazer um diagnóstico de certeza. Alguém pode suspeitar que ela própria, um amigo ou um parente tem um transtorno ansioso, mas é importante consultar um psiquiatra para que se saiba disso com certeza. E os transtornos ansiosos possuem tratamentos bastante eficazes, que controlam o problema ou pelo menos melhoram bastante, à base de medicações, inclusive que modernamente não causam dependência, e à base de alguns tipos de psicoterapia. Se você quiser saber mais sobre ansiedade, seu diagnóstico e seu tratamento, você pode procurar no meu site www.ivanmariobrown.com.br. Obrigado e até logo!